O benefício de você ficar aqui nessa live, você que trabalha como policial militar, você que trabalha como bombeiro militar aqui do DF, você vai ter uma estratégia criativa para progressivamente diminuir o número de voluntários que você tira. Se eu fosse você, eu pegava, enquanto o meu convidado não chega, eu pegava papel, caneta e tomava as anotações sobre coisas que nós vamos falar aqui. Espera aí, só um minuto que eu vou chamá-lo. Gente, esse é o meu amigo que eu conheci na internet. Eu quero logo falar para vocês. Eu não conheço pessoalmente o Michel, nunca toquei na mão dele, nunca abracei nada, mas a gente trabalha na mesma corporação gloriosa, que é na Polícia Militar do Distrito Federal. É verdade. E a gente se conheceu assim na internet. E eu descobri que ele faz uma estratégia criativa que ajuda policiais militares, bombeiros militares do Distrito Federal, se empenhados a gastar energia nessa estratégia, a diminuir a quantidade de voluntários que você tira. Essa estratégia eu indiquei aqui no meu livro, que essa live é a live de lançamento do meu livro, Prosperidade Além da Farda. Então, com vocês, Michel Martins, um rapaz próspero, que já faz o que eu indico nesse livro aqui, ó, sempre que eu conheci ele, tem poucos dias. Mas é isso, né? Você atrai. Michel, se apresenta para nós. Eu já falei o que você faz, né? Se Ah, apresenta para nós contando a frase que você mais vive atualmente, que mais te ganha o coração, para a gente já pegando a intimidade aqui nessa live. perfeito. Bom, então, meu nome é Michel Martins, né? Eu sou filho de Deus, casado com Cassie Lohane. É, ainda não tenho filhos, mas na Polícia Militar. Sou empresário também, opero no mercado financeiro e ajudo pessoas que às vezes querem ter mais liberdade financeira, querem ter mais liberdade para ficar com a família, né? E não sabem como. Então, aí a gente entra com a mentoria para as pessoas fazerem investimentos no mercado internacional. Então, Uau! Alô? Alô? Oi? é, é, Oi? Depois ele tinha cortado. Então, você ajuda pessoas com a sua mentoria. A exato. mentoria, no meu livro, eu chamo de estratégia criativa. Como começou, Michel, esse trabalho criativo na sua vida? Esse expediente criativo? Eu chamo de expediente criativo, sabia? Eita, Como começou? Milena, como é que começou? Olha, foi de forma bem natural, para ser bem sincero com você. Depois que eu comecei a estudar muito sobre investimentos e comecei a ter alguns resultados, eu comecei a falar mais sobre isso nos círculos, né? No serviço, antes de entrar ali no ar com as viaturas, familiares, né, amigos. E aí o que que eu falava? Olha só, isso aqui é uma oportunidade excelente da gente investir, esse cenário. A gente tem que aprender a avaliar o dinheiro na poupança. A gente, na verdade, está perdendo dinheiro no longo prazo. E aí as pessoas foram falando, mas como que eu faço? E aí eu entrava ensinando, motivando, dando norte, falando, não, lê esse livro, consome esse conteúdo. Não, vamos fazer uma live aqui, eu vou mostrar para você na prática como é que é. Então, foi assim, de forma bem natural, eu comecei ajudando os próximos. Só que aí, com o passar do tempo, eu fui pensando em monetizar isso, né? Justo. Exatamente. Então, isso foi até um ponto de inflexão na minha vida, porque eu tinha uma cultura de somente, sabe, só entregar tudo de graça, não receber nada. E aí, quando eu comecei a estudar de fato sobre inteligência emocional, também eu vi que a vida é sobre crescer e contribuir. Então, essa estratégia aí que você colocou no livro, criativa, eu digo, viu, que funciona e, caraca, ajudar pessoas, ajudar vidas é muito bom. E a gente tem um retorno disso, é excelente também. É excelente. É excelente. Faz prosperar. Exato. Michel, eu quero entender. Você tinha uma história particular, porque veja, a minha mentoria tem uma história particular. E é esse um princípio que eu trago no meu livro, né? O que você vai fazer numa mentoria pode vir das suas experiências. Oi, gente que está entrando aí.
A minha história particular é que eu estava sofrendo de estresse. Então, eu me joguei aonde? Na leitura. Então, hoje, eu ensino pessoas, por uma estratégia chamada mentoria, a lerem um livro em 7 dias. Porque eu leio um livro em 7 dias, de não ficção, Excelente. para não tomar remédio, depois de cumprir todo o protocolo. Mas eu já estava puta com aquilo lá. Eu me joguei nos livros. Entende? Uhum. É a minha história. Qual é a sua história nesse campo? Você tem? Nossa, e é bem similar à sua. Eu penso que a nossa maior dor, né, pode se tornar na maior forma de beneficiar e ajudar o próximo. Então, da mesma forma que você acredite, eu, depois já de concursado, eu estava devendo mais de 50 mil reais de cartão de crédito, endividado demais, 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 não sabia mais o que fazer. Eu usava o cartão de crédito, para você ter ideia, da minha avó. A minha avó é aposentada do INSS, ela não é rica. E aí, o que que aconteceu? Saca? Eu tenho que arrumar um jeito de mudar a minha vida. Eu tenho que arrumar um jeito. E aí foi quando eu fiz, né, um curso de inteligência emocional do Paulo Vieira. Você com certeza já leu livros dele. O Poder da Não, Ação. não li nenhum. Não li nenhum, acredita? Fenomenal, fenomenal. E aí tive essa mudança de pensamento. E aí eu pensei, caraca, é possível eu sair das dívidas, quitar essas dívidas e me tornar um investidor. E aí eu vivi esse processo, eu vivi essa jornada. Então, de uma pessoa que devia aí mais de 50 mil em cartão de crédito e outros empréstimos, quitei essas dívidas, criei novas fontes de renda e comecei a ajudar outras pessoas. Então, foi exatamente igual a você. Uma dor sua que você estudando tratou Exato. e resolveu transbordar. Michel, eu vi que você falou sobre ser filho de Deus. Legal, gostei de saber essa informação. E eu queria te perguntar, qual é o maior poder de Jesus, na sua opinião? O maior poder de Jesus é nos dar vida eterna, sem, para mim, sem outra coisa, né? Pergunta, A gente pergunta para mim o que, que, você, tá, que eu acho, qual é o maior poder de tá. Jesus. Vai. E o que você acha que é? O maior poder de Jesus, para mim, é ensinar. Perfeito. Antes, eu já fiz eu cataloguei. Antes de cada milagre, no livro de João, Jesus faz perguntas. Quando ele faz perguntas, ele está ensinando a gente. E o exemplo dele é, para mim, o maior ensino que a gente deve seguir. Porque nós não vamos morrer por ninguém, entre aspas, né? Porque ainda mais nós que trabalhamos como policial militar, é possível que isso aconteça, que a gente se coloque no lugar de alguém. Sim, Mas o poder, para mim, maior que é para a gente olhar é o ensino, na minha opinião. E aí eu falo isso no meu livro, né? Que a gente pode ensinar as pessoas seguindo o exemplo de Cristo. perfeito. E quando você diz, eu tinha esse problema lá dentro de mim, que de não cobrar, de não, né, colocar um preço no seu serviço, na sua energia, e aí você precisou ler sobre isso. Às vezes tem alguém que está aqui, trabalha como policial militar, e fala assim, eu não posso cobrar sobre É isso. verdade. Quando eu entrei na polícia, eu não podia. Hoje nós podemos, desde que nós exerçamos a função de educação. Exato. Desde que a gente ensine alguém algo e Exatamente. mentorar alguém é ensinar alguém algo, é colocar-se numa posição similar, igual de Cristo. É ensinar. É ensinar. Então, assim, se alguém está ouvindo, a gente tem esse mesmo ponto na cabeça, igual o Michel falou, é hora de crescer. É hora Exato. de avançar. Exato. É hora de avançar. Eu coloco isso em destaque no meu livro, porque as 6 estratégias são a base de ensino, que eu digo. Caramba. E a sua que você faz, tá É lá. Tá lá. ensinar. É ensinar. É ensinar. O mentor, ele não ensina naquilo que ele não vive. Vocês viram que eu perguntei para o Michel, veio de alguma história sua? E aí ele disse o quê?
Veio. Eu tava devendo não sei quantos mil. Veio da história dele. Se você perguntar para mim qual a minha história, minha irmã morreu. Eu tava estressada Caramba. de viver o processo, de viver o processo. Tava também puta, porque tava ficando na rotina de terapia, e eu falei assim, eu sou responsável por isso, eu vou sair disso. E eu me joguei. No primeiro ano foram 4 livros, depois 8 livros, depois 20, depois 27, depois 52. Cara, sensacional. Às vezes a gente E eu, vive. sabe o que que eu ouço das pessoas quando eu termino uma aula, ô Michel? Eu Hum, ouço assim, Milena, eu nunca ouvi ninguém falar assim, você é tão apaixonada por leitura. caramba. Jesus era apaixonado por vidas. Sim, Quando eles dizem isso para mim, né? Eu me sinto bem e só me sinto mais vontade de transbordar e fazer como Jesus e ensinar as pessoas. Mas sigamos. perfeito. Mentoria. A minha mentoria, eu tenho uma que eu faço em 30 dias, tem uma que eu faço em 50 dias. A sua mentoria dura quanto tempo? Olha, atualmente tem durado aí uns 3 meses, mas algumas pessoas eu tenho acompanhado há anos. Hum, Porque depende do processo e da pessoa, sabe? Porque algumas pessoas gostam de estar sempre ali, caraca, vamos ver como é que está hoje. O que que você acha dessa notícia? Como que isso vai se desdobrar no mercado financeiro? Então, a gente tem criado uma comunidade na verdade. E isso tem sido bem bacana. Então, extrapola, às vezes, a questão do período de 10 aulas, até exaurindo o conteúdo X. Então, tem sido bem interessante. entendi. E aquela, eu entendi que você faz um bloco de 3 meses e dá uma extrapolada às vezes. E aquela mentoria mais focada, eu quero dizer, você faz em grupo ou individual? Em grupo, Em mas grupo. algumas pessoas pedem para conversar comigo individualmente. Exatamente. Aí o poder é maior. Sim, O tete a tete é maior. Na é, mentoria, um a um. é diferente. E também valoriza muito mais o seu tempo. Sim, Por exemplo, uma mentoria no um a um, ele pode valer, dependendo do quão calibrado é o mentor, quão estrada ele tem, pode valer mais do que 10 voluntários. não, sem Mais do comparação. que 10 voluntários. Por isso que eu digo que no link que eu coloquei aqui na bio, que é estratégia criativa para diminuir progressivamente a quantidade de voluntários que você Que tira. Você, legal. policial militar que está aqui, está ouvindo a gente, um mentor pode fazer isso. Sim, Sendo policial militar, comparando com o voluntário, né, pode passar. É sim. claro que é uma estrada, que é progressivo. E, Michel, no meu livro, eu ensino naquele formato de QTS. Lembra o famoso QTS? Diz aí para a galera o que é QTS. Sim, sim, sim. Porque Diz aí o que é o significa. nosso quadro, né? Onde vai ter ali toda a nossa rotina, toda a nossa programação semanal e de Quadro de serviço trabalho esse semanal. semanal. No meu livro, eu fiz o quadro de trabalho semanal ensinando os Perfeito. policiais militares a criarem a sua própria mentoria. Sim, No passo a passo. caraca, No sensacional. passo a passo. Sensacional. Tem mentoria no formato semanal, como vocês viram, no formato individual, como vocês viram ele falando, e em grupo. Outro formato que pode ser o quê? Virtual, online, né? Uhum. E presencial. E presencial. Eu atualmente faço mais. Nunca fiz uma presencial, mas eu já fiz virtual, online, né? Sim. Então, Esse é pode o ser formato. por Esse meio de uma é o... imersão, né? Oi? Pode ser também por meio de uma imersão. Pode ser por meio de uma imersão. Amanhã, na live da manhã, que é toda semana, a Semana da Prosperidade que eu estou promovendo, né? Prosperidade Além da Fada. Eu vou falar com o meu excelentíssimo convidado, o outro, sobre Que imersão. Porque legal. eu fui na imersão dele nesse final de semana. Não, É outra estratégia que serve para ministrar aulas. Não no formato tradicional. Não perfeito. no formato de não executar. Michel, você teve essa sensação na escola? De
Ouvir o professor que nunca fez aquilo que ele estava falando? Ah, total, total. É pessoa que fica só no campo teórico, né? E quando você fica só na teoria, a sua experiência e a sua expertise é outra. Quando você vive o que você aplica, a expectativa, o aprendizado é outro. E até para você passar para o outro, tem comparação. Não tem comparação. Veja, é assim. Olha, eu tô bebendo dessa água, beba, porque eu fiz isso. Uhum. Esse é o professor, é o mentor da estratégia criativa mentoria. Eu Exato. tinha X reais de dívida, agora eu tenho R$ 0 de dívida e eu fiz A, B, C, D. Eu tô te dizendo, faça isso que você pode chegar. Agora também tem um alerta, né, Michel? Sim. Vamos dar um alerta. É garantido que a pessoa que faz a mentoria com você vai ter o mesmo resultado que você? Não. Porque isso Por vem quê? igual no final. Porque eu despendi uma certa energia. Mas a pessoa que vai para uma mentoria, o meu objetivo é que ela vá muito além, na verdade, sabe? Porque eu falo, caraca, eu estudei assim, por esse método, X horas aulas, a gente chama no mercado financeiro tempo de tela, sabe? A prática. Ah, Então, podem ir além do que eu fui, mas o contrário também é real. Se a pessoa não se dedicar, se não estudar, se não praticar, infelizmente não vai ter resultado. Então, essa parte é particular, né? Mas a gente, quanto mentores, sempre quer que nossos alunos vão bem além da gente. eu costumo dizer que eu garanto a entrega. A minha entrega é 100%. A minha entrega é 100%. A responsabilidade do mentorado também Com existe. Ele certeza. ele tem que fazer. Se ele não fizer, não Sim. adianta. A gente não prospera, E, a gente não avança, a gente não cresce, a gente não vai para o nosso melhor potencial possível. perfeito. Entende? O mentor, ele tem a experiência, ele tem um calibre que veio dessa experiência, é verdade. Sim. Quantas pessoas você conhece que já leram na vida uma vez 52 livros no ano, Michel? Olha, tá bem pequena essa lista, viu? Eu nunca me imaginei fazendo isso, mas consegui só no ano passado. Eu tentei várias vezes. O calibre vem do resultado que eu consegui, né? Mas eu não posso garantir que a pessoa do outro lado vá fazer, porque é ela que se manda, ela que se governa. Eu só posso dizer, anda aqui, faz isso, faz aquilo. Enfim, Michel, olha, você já teve aluno que desistiu no meio do caminho? Tem gente que se empolga no começo pensando que é uma coisa e pensa que às vezes é uma ilusão como vendem por aí, que consegue um resultado alto Ah, com esforço aqui embaixo. Não, se você quer um alto resultado, você tem que ter uma dedicação integral, você tem que se esforçar. Então, tem pessoas que infelizmente ficam pelo meio do caminho. Infelizmente, é a realidade. Eu tenho pessoas também que começaram comigo ali e infelizmente não progrediram. não, E hoje não progrediu. Hoje se arrependem, viu? Michel, mas vamos voltar lá de novo para Jesus? Bora. Né? Teve um que não conseguiu os resultados, mesmo Jesus orientando? Teve, Esse até. né? Teve, É, teve. E aí depois teve que rolar o quê? Uma substituição, né? Foi uma nova eleição para poder entrar. Por que eu estou falando disso? Para chegar no processo de como é a seleção para a mentoria que você faz. Porque, veja, essa estratégia criativa não é pagou, entrou. uhum, No meu uhum. entendimento, eu quero saber como é a sua seleção. Vamos aqui falando sobre mentoria, né? Para o Tá. povo entender esse processo. A mentoria, na verdade, quando eu vou conversar com algum candidato a ser aluno, eu gosto de entender quais são os objetivos e como ele pensa a relação de risco e recompensa. E se ele é aquele cara que só pensa em, tipo assim, em ficar rico a qualquer custo. Uma pessoa que é gananciosa, o que é totalmente diferente de ambição. Vamos separar isso. Então, se uma pessoa chega para mim falando, ah, não, eu quero ficar rico da noite para o dia, eu quero ganhar dinheiro fácil, eu quero, sabe?
aquela ilusão que às vezes algumas pessoas vendem na internet, e que, não, se você fizer o curso comigo, você vai ficar multimilionário em uma semana, ou em um ano. Isso não existe. Então, pessoas que têm esse perfil, eu até converso, sabe? Até oriento, só que eu falo, meu produto não é para você, porque esse mercado não existe. Então, a realidade é outra. Então, essa pessoa, às vezes, de forma natural, sem eu dispensar, ela vai, poxa, então não é isso que eu quero. Aí essa pessoa vai procurar ganhar jogo de azar, vai procurar aquele aviãozinho que estão inventando por aí agora, o robô do Pix, e infelizmente vai ser enganado por essas metodologias que a gente sabe que é só para enganar o pessoal. O Então, Pix tem um robô, é? tem um robozinho do Pix aí que inventaram. Nunca ouvi falar. Igual, Eu, eu já ouvi falar do robô do trade. Tem um nome específico que eu não sei falar e tal, tem uma tal de mas o robô do Pix eu choquei. Tem muita gente usa o nome de mercado financeiro, mas não é mercado financeiro. Por exemplo, essa questão de EK Option, opções binárias. Isso daí, na Ah, verdade, copiam o gráfico do mercado financeiro e colocam ali um botão de compra ou vende, e é aquilo ali. Ou você vai ganhar ou você vai perder. Mas o mercado financeiro não é assim. A gente compra uma ação ou algum ativo ah, e você ganha em termos de porcentagens, né? Não é ou ganha ou perde. O, de forma similar, é esse robozinho do Pix. Se você fizer um não sei o que, uma maracutaia, você ah. coloca 100 que você vai ganhar 1.000. Ah, não, você deposita aqui 1.000 que você vai ganhar 10.000. Isso não existe. Isso não existe. Esse dinheiro fácil assim é só para enganar muitas pessoas. E, infelizmente, algumas pessoas caem nessa, né? Vamos aqui focar na seleção, porque tem policiais, eu penso, que estão ouvindo a gente aqui. Como que é uma seleção? Quais são as perguntas que você usa para selecionar alguém para entrar na sua mentoria? Tá. Porque, gente, sistema de mentoria é seleção. Seleção. Você vai selecionar, você vai dizer a hora que você quer trabalhar, você vai dizer o dia, entendeu? Não é todas as pessoas que você. Diga aí para mim, uma pergunta que você faz, por exemplo, na sua seleção para entrar na Quais são os mentoria. porquês? Quais são os seus porquês? Os seus Quais são os porquês. seus. Ótimo. Tem mais uma? Tem mais uma. Às vezes não é o momento financeiramente falando. Sendo bem direto. Às vezes a pessoa quer, mas não tem. Certo. Só que aí a gente ajuda de outras formas. Eu, inclusive, estou terminando um livro também, e é para ajudar as pessoas que estão começando, né? Então, poxa, eu indico aqui outro material que é para quem está começando, e depois ela vai para um curso mais mediano, e aí depois vem para a mentoria. Então, depende também desse fator financeiro, que às vezes não é o momento da pessoa, e tá tudo bem. Eu não comecei pagando mentorias de US$ 2.000 de começo, eu comecei também adquirindo conhecimento barato. Então, é basicamente isso daí. Eu não pergunto tanto também. Entendi, entendi. E você, quando você faz essa seleção, você faz no Forms ou você liga? Porque, gente, o processo de seleção é seu. Você, mentor, cria. Tem gente que usa o Forms, tem gente que liga, tem gente que faz os dois e seleciona a pessoa. Conta aqui para nós. Então, nesse primeiro formato que eu venho trabalhando, é mais no tete a tete. Mas no mês que vem agora eu vou fazer um lançamento, só que esse lançamento é muito grande mesmo. É Conte. para o Brasil todo. E aí eu tenho também uma empresa, um sócio, né, Hum. que é especialista na área de marketing digital e a gente está trabalhando junto para fazer um mega lançamento. Ó, Aí o funil vai ser outro. Aí vai ser mais por cheques, né? entendi. Então, eu estou migrando para alcançar. E você tem um público específico? Lembra, nós estamos falando aqui, eu penso, para pessoas que trabalham como servidores públicos na área da segurança, policial militar ou bombeiro, certo? Uhum. Você tem um alvo nesse lançamento de um grupo específico, igual o meu, por exemplo. Na minha mentoria, eu seleciono quem quer ler livro de não ficção. Quem não quer, eu falo assim, não quer, não é aqui. Eu não vou te ensinar esse processo. Sim. Porque o livro, esse formato eu não quero. Então eu já tiro a pessoa. Qual é Uhum. o público que você chama na sua Então, mentoria? o meu público-alvo
Na verdade, é um pouco mais abrangente e mais restrito ao mesmo tempo. São pessoas que querem buscar a liberdade financeira, que às vezes estão trabalhando para um chefe, para um patrão, que às vezes coloca ela para fazer umas coisas que nem é para ela fazer, sabe? Que fica exigindo, e ela que produz às vezes mais, e ela que gera esses resultados para terceiros. Só que é uma oportunidade dessa pessoa gerar resultados para ela mesma. E outra coisa, né, para pessoas que querem trabalhar no conforto do lar, porque hoje em dia muitas pessoas querem ter tempo para ficar com a família, para curtir os filhos, para viajar e estar ganhando dinheiro. Então, Exato. é possível, por meio de operações no mercado financeiro, você alcançar isso daí. E aí, dentro da polícia militar, eu aconselho também amigos pode começar ali como poxa, uma extra, só que você não precisa tirar o voluntário. Só que aí depois você vai migrando isso daí para nunca mais tirar voluntário, por exemplo, Ela um nunca... serviço extra em outro Oi? serviço. Conforme a sua querência. Exato, exato. Vou botar aqui meu carregador. É, o, o mentor, ele é livre, né? Assim, essa palavra encanta porque traz liberdade, né? Assim, e deixa eu mudar o pedestal aqui. E o mentor, ele cria tanta coisa, ele cria o método dele, ele cria o mentor, não precisa ser formado. Michel pergunta, você é formado, eu nem sei qual é a palavra que fala, é o curso. Você é formado em economia, Michel? Olha só, Conte-me. eu vou falar minha realidade, mas não que isso seja um requisito. Eu não entendo que isso seja um requisito. Eu não idolatro diploma, de forma alguma. Para mim, o resultado fala muito mais alto do que diplomas. Tá? Olha, vou comprar um desse daí autografado, viu? Tá bom, Michel. E Vou te aí, mandar quando acabar a live, onde vai ser. tá bom. Só que eu tenho, sim, uma formação que me ajuda bastante, que eu sou bacharel em sistema de informação, e aí cursei também um MBA. Não ouvi. Peraí. É bacharel em quê? Não ouvi. Sistemas de informação. Tá, sistema de informação tem a ver com dinheiro? Eu não entendo, me explica. Então, tem porque eu, nesse momento, eu estou começando até a desenvolver com o time algumas ferramentas e eu uso algumas lógicas, mas não é tão necessário. E aí eu fiz um MBA na área específica, o que foi muito bom, em finanças, com ênfase em mercado de capitais. Mas eu falo, não é o que faz a diferença para gerar resultado de fato, não é um diploma. Não mesmo, não mesmo. Repete essa frase. Michel, assim, gente, vocês que estão ouvindo aqui a gente, depois eu vou pedir para vocês quais foram as frases que mais impactaram você nesse nosso papo. Repete aí essa frase, Michel. Vai. Você ter um diploma não é o que vai fazer a diferença para você ter um resultado em determinada área, né? É exatamente. Eu falo isso aqui no livro. Inclusive, tem um link com QR Code que eu coloquei, que vai direto para o vídeo, Caraca, onde eu apareço rasgando o meu diploma. Porque eu só não acredito nisso. é real. Hoje, eu não acredito que eu vou chegar na RR Uhum, baseado no diploma que eu fiz há 20 anos atrás. perfeito. Não, Não vou. não é. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Depois, quem comprar um livro vai ver o vídeo, porque o meu livro é uma plataforma que dá acesso a outras. Então, vai ter vídeo, vai ter podcast, vai. E tem um vídeo específico que eu falo isso. Então, veja, gente, eu conheci o Michel na internet, com as nossas conexões que se cruzaram. Acho que foi a minha esposa que me mandou um anúncio do do seu jeito de falar, entendeu? E aí ela olha isso aqui, aí eu olhei, tipo, é outro policial fazendo o que você faz. Ou seja, mentoria porque a maioria de pessoas que eu conheço na internet, elas fazem mentorias para pessoas que não trabalham como policiais, mas querem trabalhar. Eu e Sim, você não. Eu e você não. A gente faz mentoria em outras áreas, entende? Então, eu fiz esse vídeo, eu não acredito que a minha formação fale mais do que o meu ato.
atualmente. E vocês viram, o Michel falou a mesma coisa. A gente se conheceu aqui na internet. Então, o mentor, o livro está estruturado em hobbies, experiências e habilidades. Eu Perfeito. poderia colocar assim, estratégias criativas para você usar seu diploma. Não. Mas é claro que o mentor da área que escolha, né? Da área que você escolher para atuar, né? Pode ter um diploma. Tudo Sim, bem, pode ter. Mas para mim, para a realidade do Michel, aqui vocês estão vendo, ó, a gente não faz isso. faz a diferença. Não A gente não usa isso. A gente não. O mentor é livre. Ele precisa ter resultados e fazer as pessoas terem resultados. Só que ele não garante, né? exato, exato. Ele não garante. Muito bem, Michel. Você pensa um tempo específico de praticar a mentoria na sua vida? Por quanto tempo? Sei lá, você já tem um projeto assim? Ah, eu vou ser mentor até tal ano. Eu vou ser mentor até tal ano. Você tem. É... Não, eu gosto de quebrar paradigmas, sabe? Igual essa questão do livro que a gente falou, das faculdades dos diplomas, que isso é uma quebra de paradigma para a nossa cultura. Da mesma forma, para tempo de mentoria. Em que sentido? Eu não penso, caramba, eu já quero deixar de fazer isso, eu quero deixar de trabalhar. Eu penso o seguinte, eu quero ter a opção, a liberdade. Eu quero, eu vou. Mas enquanto estiver indo, caraca, por Ah, quê? Não, então eu não tenho assim, daqui 1 ano, 2 anos, 20 anos, não tenho, mas eu quero ajudar muita gente ainda. Muita gente. Isso é legal, possível. legal. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu digo no meu livro que as estratégias criativas elas são executadas hoje, mas elas vão reverberar na sua reserva remunerada. Sim, Por que eu digo isso? Porque eu fiz uma entrevista com pessoas que trabalharam como policiais militares e hoje estão na reserva remunerada. Então, eu entrevistei gente com 7 anos de reserva, com 5 anos de reserva. A condição era ter 1 ano de uhum, reserva. E eu ouvi, conversando com eles, que tem a falta de uma grana na reserva. Então, se você, hoje, quem está aqui comigo é Julian, Natália, Gabi, Bruna Mota, quem for aqui policial militar ou bombeiro militar do DF, já vai sabendo. Vai faltar um negócio, vai faltar uma grana. Nada é garantido. Nada é garantido. Por isso que eu fiz essa pergunta pro sim, Michel, né? mas Como eu acredito no poder do ensino, eu acredito que o ensino não vai acabar nunca. não, A educação, na verdade, né? Você se colocar como ducto, ensinando alguém, você é um ducto que leva ele do conhecimento a um resultado, né? Um ducto. Então, eu acho que isso não vai acabar. O não, que vai mudar é a forma. É a forma, perfeito. entende? Eu já me vejo no metaverso, numa Boa. imagem que é andando com o meu mentorado e Aham, mostrando a página do livro, assim, apontando em que pé, legal. sabe? Sim, Entende? Não tem um culto no metaverso já, porque eu já me vejo fazendo isso aqui, ó. perfeito. Estabilidade é ilusão, exatamente. A natureza não é Não, estável. A não, natureza é balanceada. Porque se fosse perfeito, estável, a gente não tinha ano bissexto. perfeito. Muito bom. Entendeu? Se fosse estável, mulher menstruava tudo igualzinho. Entende? Os úteros iam ser todos do mesmo tamanico, mas não é. Sim, Entendeu? Então a gente tem o sim, balanceamento. Eu me vejo assim, porque a forma porque Jesus ensinava até hoje, esse é o poder. Para mim, esse poder não acaba. O que acaba é o formato. Por isso que eu fiz essa pergunta para você. Mas vamos para uma outra pergunta sobre mentoria. Gente, quem pegou a caneta e o papel, fez anotações, o tema aqui hoje é estratégias criativas. No caso, estratégia criativa, para diminuir progressivamente a quantidade de voluntário que você tira se você trabalha como policial militar. E a estratégia é mentoria. Então, estamos falando de mentoria. Quero saber se alguém aqui na live tem alguma pergunta sobre mentoria.
que aí o Michel, da ótica dele, responde, eu respondo. Se alguém quiser colocar aqui, aqui é movimento. A gente não tem padrão Isso aí. do que a gente vai conversando, não. Vai surgindo, vai surgindo. Se você quiser colocar aí, a gente responde, certo? Enquanto isso, eu vou perguntar aqui para o Michel. Michel, a sua força de trabalho, é força mesmo, físico, vigor, Uhum, diminuiu quando você começou a trabalhar no trabalho da atividade policial? uhum. Quando você começou a trabalhar como mentor? Olha, foi uma experiência diferente, porque eu comecei a pensar de uma forma diferente. Comecei a pensar forma fora da caixa, sabe? Porque, igual você falou, o que é proposto para a gente, quanto sociedade, quanto cultura, é uma forma. E quando a gente começa a viver outra coisa, né, a nossa disposição, a nossa força, o nosso vigor, parece que a gente vai com mais energia, energia de trabalhar, de gerar resultado, de ajudar o próximo. Então, isso foi sensacional para mim. Tem até uma pergunta aí do Apaf. A PAF. Michel, você fala sobre mindset na sua mentoria? Sim, sim, Apaf. Isso daí, na verdade, é o primeiro módulo. Por quê? Tudo começa na nossa mente. Se a gente pensar aqui, olha aí, vocês que estão assistindo a live também, a gente. O que que existe aqui que antes não foi concebido, não passou por uma mente humana? Absolutamente nada. Então, se você não tiver, de fato, o mindset correto, você não vai ter o resultado correto. Agora, se você entende como funciona, eu estudo muito sobre programação neurolinguística também, PNL, então, há formas de você ressignificar crenças que você tinha que eram limitantes. Então, às vezes, a gente foi muito imbuído numa cultura de, ah, não, dinheiro não dá em árvore, ah, para ter dinheiro é difícil. Quem é rico é bandido. Só os ricos que ficam mais ricos. Então, esses tipos de palavras que a gente escuta nos afastam do dinheiro. Então, por isso que sim, tem esse módulo de mindset e é um ponto de inflexão. Michel, tem outra pergunta aí para você, meu querido. Qual a principal característica de um mentor de excelência? Diga. Resultado. Resultado, eu pensei a mesma coisa. Eu pensei a mesma coisa. Minha luz desligou. Eu pensei a mesma coisa. Resultado. Mas, Michel do céu, resultado. É, re- Resultado na minha vida e resultado na vida dos mentorados também. Ou não? Como é? não, com certeza. É um todo, né? Eu sempre gosto de pensar de maneira holística, global. Então, o resultado, se eu quero repassar isso para uma pessoa, eu tenho que ter e ela tem que ter também. Então, eu dou meios para ela chegar a esse resultado e o meu objetivo é que ela vá muito além. Então, o resultado é isso. Só que eu cobro muito também. Tem esse negócio de que o meu mentor vai ser gente boa, negativo. Eu vou ser gente boa, mas cobrando, né? Eu não sei como é que você pensa sobre isso, Milena. Cobra ali o pessoal também, como é que é? Michel, eu não gosto muito de cobrar, não. Eu digo assim, você é responsável pela sua vida. Tá Uhum, aqui o processo. Vai lá e faz, assim. É, entendi. é assim, eu sou um pouco mais linha emocional. Fico assim, Ah, tá sim, aí. Mas eu gosto de uma coisa. A minha regra é, faça a pergunta. Se não fizer pergunta, você não vai avançar. sim. Inclusive, eu falo no meu livro 4 tipos que eu chamo de perguntas. Perguntas tiro certo. Eu chamo no Uhum, meu livro. A gente tem que fazer pergunta. Se sim, não fizer pergunta, aí você não avança. Se não fizer pergunta, é porque você não está se dedicando a pensar. Você não está se dedicando a pensar. Entende? Então, eu exijo, eu peço, eu direciono, faço a pergunta, faço a pergunta, faço a pergunta. Eu entrego um modelo no meu livro, Michel, de quais perguntas você pode fazer. perfeito. Porque a gente não está habituado a fazer pergunta. E são perguntas poderosas. Não é pergunta, o que é isso, Milena? Não, é mais robusta. Como fazer isso, Milena? O segredo está na... Onde eu posso chegar com esse como? Ó, para aquela pergunta, qual a característica? Qual a característica
de um mentor de excelência, para mim, é ele fazer perguntas. Perfeito. O mentor de excelência, quando ele faz perguntas, ele já fez para ele. Sim. E ele Boa. já tem um caminho indicado. Tem Uhum. uma técnica chamada técnica Feynman, que é do Feynman, de um físico, e ele fala o seguinte: você pode explicar qualquer tema para qualquer pessoa em 4 passos. Em 4 passos. E quando você consegue explicar isso com clareza para alguém, esse tema em 4 passos, é porque você já fez muitas perguntas para responder esses 4 passos. Então, Interessante. para mim, o mentor de excelência, ele é um fazedor de perguntas excelente. Gostei. Ele conduz as pessoas. Então, veja, vamos relacionar com a nossa vida, trabalho policial na viatura, ou trabalho policial dando aula, que era o meu caso há muito tempo já. O que a gente faz quando está diante de uma situação? O que a gente faz? Pergunta. Pergunta. Então, qualquer pessoa que trabalha como policial militar, que está vendo a gente aqui, ó, são 10 pessoas, 9 pessoas ao vivo aqui com a gente. Essas pessoas que trabalham como policial militar já têm uma calibragem de fazer pergunta. Tem um bombeiro aqui também com a gente. Bombeiro também faz pergunta, responde aí. Bombeiro Uhum. também faz pergunta. Faz, faz. Eu não sei quem pode responder aqui, quem está na live e trabalha como bombeiro. Então a gente pode trabalhar como mentor, Michel. Com certeza. A gente precisa ir para a faculdade para fazer pergunta. Não mesmo. Não mesmo. Aliás, eu me lembro muito bem quando eu estava na faculdade. O povo se escondia atrás de mim, porque tinha medo de falar. Aham. Entendeu? Tu Sim. já viveu essa experiência? Nós Já. estamos falando aqui já quase 1 hora. Será que eu gosto de falar? Nossa, mas falar é bom demais. Olha, eu vou te Então, falar que gente. você vai gostar. A Hã? minha última, eu comecei a cursar também direito. Cursei um ano, e aí, com uma semana, eu fui já representante, porque eu gostava de falar e de perguntar. E aí, por acreditar nessa questão de não idolatria ao diploma, eu tranquei para me dedicar ao outro, né, universo ali. Entende, gente? Entende? Então, você que está ouvindo a gente, você se tem essa capacidade de fazer perguntas, você trabalha ela, trabalha mais ainda, vai atrás. Inclusive, vou deixar aqui no link da minha bio já o livro, o QR Code, o link para você comprar o livro. No meu livro eu falo. Perguntas tiro certo. 4 Perfeito. tipos de perguntas para você começar a aprender a fazer. Eu tenho que confessar que a vida toda eu não fazia essas perguntas tiro certo, porque eu era aquela professora robotizada. Tinha o tom de voz, mas tinha um negócio chamado imposição, né? Não tinha a pergunta que fazia a reflexão, era imposição. E fala baixo, era, vai ter hoje, certeza. Mas é um pouco mais trabalhada. Eu acho que ela sai mais na postura do que na fala. Sim, Entende? E a gente tem que fazer isso. Então, se a gente já faz na rua, se a gente já faz trabalhando na viatura, por que não fazer em mentoria e ajudar pessoas? perfeito, perfeito. Se você ainda não teve a oportunidade de catalogar as perguntas de Jesus, pode fazer isso nas próximas 24 horas. Perceba, antes de cada milagre de Jesus, tem pergunta, Michel. É verdade. Mulher, o que queres que eu te faça? Antes dele transformar água em vinho, perguntou para Jesus, para a mãe dele: mulher, o que tenho eu contigo? É verdade. Antes de ressuscitar Lázaro, há quantos dias ele está na tumba? Jesus é um fazedor de perguntas, que é o modelo para ser mentor. Tem na Bíblia. É aquela pessoa que faz pergunta. Isso aí foi para responder aquela pergunta do a maior habilidade de um mentor. Perfeito. Aprender Tem com uma, per... mestres. Tem uma pergunta aí para tu em algum lugar. Tem? Qual? Tem. Ah, Vamos descer. entrou aí na live também o subtenente Eduardo Lima, comandante Ah, lá do Top 28 da Ceilândia. Tá aí é com a gente. mesmo? Muito bem. Tem uma pergunta para você. Qual resultado específico você atingiu
para se achar pronto para ser mentor. Eita, Michel, essa aí é boa. Essa foi muito boa. Resultado específico. Essa eu lembro do passado, né? Menos 50 mil, zero. Depois, comecei a fazer mais de US$ 2.000 por mês. Uau. Isso, isso no começo. No começo, assim, com uns 2 anos. Se eu for falar agora, tá além disso já. Sem robô com robô. Não entendi. Sem robô com robô. Que te auxiliou nesse número específico. Que eu entendi que você faz trade. Isso, trade. E ensina as pessoas a fazer trade. Aí eu tô perguntando, com robô ou sem robô? 100% eu. Sem... Agora uma pergunta de um corpo mesmo. Você ensinando as pessoas, mentorando as pessoas, você se sente muito cansado e prejudica o seu serviço? Como é que você se sente? Porque eu vou te falar, Ah, quando eu dou aula, meu filho, eu me sinto revigorada. é isso que eu ia falar. Imagina, se eu fazia antes, de graça, para todo mundo, para quem chegava e pedia, e imagina depois pagando que eu estou ganhando e ajudando a minha família também. Então é muito bom. Eu estou ajudando, estou crescendo, é muito legal. E outra, eu aprendo também com mentorados, então é uma troca também. É aquilo que você falou. A pergunta nos remete à reflexão, e a reflexão faz a gente pensar e melhorar e evoluir sempre. Então, é muito bom, a energia total lá em cima. É porque, Michel, que às vezes quem está aqui ouvindo a gente pode achar que, né, nossa, vai me matar. Gente, eu também não vou dizer que não é desgastante. É desgastante, é desgastante. É verdade. Mas levar minha mãe para viajar, que eu nunca tinha levado, eu Bem, levei, meus sogros, levar minha sogra no aniversário dela, para um lugar que ela nunca tinha ido, é muito bom também. é sobre isso, Então, sabe? quantos anos você está trabalhando como policial, Michel? 12, 13 anos. Então, Não, acho que são uns 11 por aí. 11, 13 por aí, certo? 12, sei lá. Eu tenho 20, eu vou contar para você. 20, eu nunca tinha possibilitado a minha mãe isso com 20 anos. É claro que o nosso salário, com o salário que a gente recebia antes, era outra realidade. Você não conhece essa realidade. Você não conhece, que a pessoa tem 11 anos. A pessoa tem 11 anos, né? Tem menos tempo, assim, mas existe uma realidade bem difícil. E eu tinha que pagar a católica e era muito difícil a situação. E eu nunca tinha feito isso e eu fiz, Michel. Que legal. Sim. Antes da vida de mentoria. Imagina com a vida de mentoria. É Então, resultado outra realidade. específico, né? Que a pergunta da APAF aí foi muito boa. Foi muito Muito boa. boa. Muito. É uma boa fazedora de perguntas, já dá para fazer a mentoria dela. Essa é excelente. Cadê? Já dá para fazer uma mentoria dela. Quem mais tem perguntas na live? Que estamos caminhando para o nosso final. Mas e eu vou subir essa live, tá? Lá no YouTube, porque deu ruim nosso processo. É E verdade. você que está aqui ouvindo a gente, no dia de hoje você vai ter 2 vídeos para alimentar a sua mente sobre como usar uma estratégia criativa chamada mentoria e diminuir progressivamente a quantidade de voluntários que você faz, certo? Temos que ter mentores em todas as áreas para alcançar o patamar que queremos. Além de mentoria, tem mais algum produto? Michel, você tem mais algum produto? Conte para nós. Que aqui o foco era a mentoria, mas tem uma pergunta aqui. Diga. Tá, então, Fabrício, eu estou terminando agora um livro, né? Aí eu vou ter também um curso básico, e aí depois o terceiro vai ser a mentoria. Só que entre esses daqui, eu estou desenvolvendo também há 1 ano e 9 meses agora, algumas ferramentas que vão ajudar nesse processo. Então, esses quatro produtos, né?
E fora isso, Fabrício, a gente sabe, né, Milena? A gente está aí para ajudar também. Qualquer dúvida, qualquer situação que a gente tenha para ajudar, pode mandar o direct que a gente responde ali, tira dúvida. A gente não sabe de tudo, né? Eu não vou dizer que eu sei de tudo também, que seria uma mentira. Mas se eu não souber, a gente aprende junto e a gente está aí para somar. Então, do livro, a mentoria, até a metade do ano vai estar tudo 100%. Ai, que bênção, gente. Eu não ia falar, não, mas eu vou falar, entendeu? Que aqui no meu livro eu fiz uma montagem de 6 estratégias. E eu usei meu nome para as 6 estratégias. Cada uma das letras do meu nome é uma estratégia criativa. Então, a primeira nós já Que falamos legal, hoje. A outra, que não vou falar a ordem, mas que eu também não lembro, uma delas você comentou, que é o livro. O livro. sensacional. Então, eu tenho aqui no meu livro, já que vocês falaram, perguntaram e o Michel falou que é uma das estratégias dele. Gente, o nome disso eu chamo Minhas Estratégias Criativas, que é além da farda. O livro é Como Prosperar Além da Farda. Nessa aula de hoje aqui, ou nessa conversa de hoje aqui, a gente falou sobre mentoria, mas agora você ganhou um bônus. Quem ficou até o final ganhou um bônus. É verdade. Estratégia Criativa para Prosperar Além da Farda, livro. Livro. Aqui no meu livro, eu tenho um QTS, que eu te falo como fazer um livro. Não de ficção, porque, né? Não é a minha. Não Praia. arde dentro de mim um livro de ficção, entendeu? Não arde. Não arde. Não arde. Arde de não ficção. Aham. Então, entendeu? Então, eu fiz um passo a passo. Você que está ouvindo aqui a gente, você tem no link da bio o link já para acessar o PDF agora. Você pode comprar agora já. Só é clicar lá, já vai direto para a página e você vai ter um passo a passo como fazer um livro. Perfeito. Detalhe, esse capítulo tem um QR Code que também tem um vídeo. Se você ficar com dúvida, você vai pro vídeo, entendeu? Se você ficar Legal. com dúvida, você vai pro podcast, Sensacional. entende? E você que é daqueles que gosta de riscar, como eu, que gosta de cheirar o livro, você também pode, já tá no link da bio, só que aí eu só vou fazer a entrega depois de quinta-feira. É isso. A gente termina por aqui. Se tiver mais alguma pergunta, alguém quiser deixar, é estratégia criativa. O convidado de amanhã eu queria ressaltar, ele também tem um livro, tá? Ele também tem um livro. Ele também tem um livro. Veja, policial militar que você conhece, bombeiro militar que você conhece, que tem um livro, eu conheço 4 agora. Com você falando essa história. Que eu acho que seu livro é de não ficção. Seu livro é de não ficção? Não, não, não ficção. Não ficção. Então, são 4. Que é o que vai estar na live comigo amanhã. O Fabrício que está aqui hoje. O Fabrício que vai estar amanhã. O Martins que está aqui hoje. E eu conheço outro, né, que eu acho que você conhece também, que é o Papa Mais Investidor, né? Ele tem um livro também. Eu, Antes eu só conhecia policiais que já fizeram livro, antes dele. Ou policiais que fizeram livro em virtude da caserna, né, do curso que a caserna indicou para ele fazer, ou um só policial que fez o livro de ficção que eu conheço. Então, vocês 3, esse grupo seleto que eu conheço agora, são pessoas que fazem uma estratégia criativa. E se você é daqueles que, eu não sou capaz de fazer um livro, você é capaz. todo mundo. Deus te fez criativo como ele para que você use a mesma estratégia dele. Perfeito. Ensinar os outros com o seu exemplo, com a sua vida, com a sua fala. Porque até onde eu sei ainda é difícil ressuscitar o outro, né? Mas falar, eu não duvido. Mas falar é fácil. É fácil. Perfeito. Não é simples, é simples. Vamos botar que é simples. É fácil não, porque tem gente que não consegue, né? Tem gente que não consegue. Aí a gente tem que ensinar um passo a passo. Então aqui eu ensino um passo a passo para você construir o seu livro, não importa. Você tem uma mensagem aí dentro. Esse é o bônus de quem ficou até o final. 13 pessoas aqui ao vivo. Perfeito. 13 pessoas aqui ao vivo. Que felicidade. O lançamento físico será quando? O lançamento do livro físico vai ser na próxima quinta. Fabrício e
e Martins, eu vou vender o livro na porta da formatura do CFP. Que legal. Que legal. Porque eu decidi que eu posso abençoar pessoas Perfeito. com a minha mensagem. Prospere além da farda. Quando eu entrei na PM, ninguém me disse como fazer. Ninguém Perfeito. me disse. Eu espero ajudar as pessoas. Agora eu estou no Instagram, que eu acho que a minha live do YouTube caiu, porque eu falei uma frase lá muito poderosa. Mas aqui no Instagram eu acho que dá para falar. Porque eu falei. Não sei se você já fez isso. Eu não sei se você já leu sobre isso. Eu estudei. Eu tive bem perto de alguém que se matou. E depois eu fui fazer um curso para servidores sobre suicídio. Como prevenção ao suicídio. Como ajudar alguém. Como identificar e tal. E lá eu aprendi uma frase que eu não esqueço nunca mais na minha vida. Um suicídio. Tem o poder de impactar 100 pessoas em volta dele. Caramba. Um livro tem um poder de impactar quantas pessoas para você? Caramba. Então, eu decidi que eu vou lá, na porta do Wilson Nelson, vender meu livro. Perfeito. E a partir desse dia, já está o lançamento físico. Já está o lançamento físico disponível, mas ainda estou providenciando um sistema de entrega que eu não sei como eu vou fazer. Tem uma pergunta aqui para você, ó, nos bastidores, que eu tenho assessoria, né? Que a assessoria bota as coisas para mim. Eu vou ter um time com... Ainda não estou tendo, não. Estou tendo que fazer isso. Mas qual a mensagem que você deixa? Um livro pode impactar uma nação. Uau! Forte, hein? Um livro pode impactar um coração. Para mim já tá bom. Eu preciso falar. Meu redator, meu revisor já mandou uma mensagem para mim, duas, a verdade. Ele falou assim, Milena, eu viajei, eu tive que prosperar na praia. Então já impactei ele, já tá bom, né? Não, mas eu quero mais. Eu quero mais. Mais e mais, mais e mais. Para finalizar, diga aí para nós a frase que você tem para quem está entrando na polícia agora, que vão entrar. Um povo aí vai entrar quinta-feira. Sim. Qual é a frase? Ou para quem está aqui ao vivo, que trabalha como policial militar, Tá. qual a frase que você diria para ele se encorajar nas estratégias criativas, já que ele conheceu hoje? Vai. Eu diria o seguinte: seja obcecado pelo porquê. Sabe? Repete que eu vou anotar. Seja obcecado pelo porquê. O porquê é o que nos move, sabe? É o nosso propósito. O porquê que você quer, é igual você falou, além da farda, sabe? A gente pode abençoar inúmeras pessoas, dar uma viagem para sua família, você pode dar um conforto melhor para aqueles que você ama, para o seu filho, é pensar lá na aposentadoria, na reserva remunerada, sabe? E para isso tudo dar certo, para a gente não desistir, para a gente ser persistente, a gente tem que focar no porquê. Então, seja obcecado pelo porquê, é a minha frase. Uau. Seja obcecado pelo porquê. Tá bom. Eu gostei. Gente, eu queria que vocês escrevessem aí agora se vocês tiveram uma mensagem, uma frase que impactou, uma palavra que Uma resume palavra. a live para você. Uma palavra para quem tá aqui. Tata, É Helder, meu irmão. Sami, Fabrício. Uma palavra que essas duas pessoas aqui que decidiram seguir o exemplo de Jesus e ensinar outras pessoas estão falando já há uma hora. O Nossa. que o que dessa frase, dessa live fica para você em uma palavra? Helder, diga aí uma palavra. O Martins, tira aí uma foto, nossa, que eu tenho. Aqui é CFSD, eu tenho que ter um time. Tira aí. Vamos lá. Tem um pouco de Vamos dificuldade, aproveitar vai. o pessoal tirar também agora. Aproveita o print agora, galera, e compartilha aí. Então, vai. Tiraram?
print. Graças a Deus, que eu não sei fazer isso. Em uma palavra, conversar com você hoje, para mim, foi aconchego. Por quê? Porque eu me senti aconchegada na ideia de ter alguém que está fazendo o que eu faço. Que legal. Além da fada, eu conheci, o primeiro de todos que eu conheci foi esse cara que eu vou entrevistar amanhã, que é o Fabrício. E eu me sentia ilhada. Caramba. E aí, te conhecer me deu mais um aconchego da minha ideia, do meu viver, sabe? Para falar assim, caraca, eu não sou um ET. Esse é o primeiro mesmo, primeiro, só que eu nunca peguei na mão dele, foi o Regis. Aí depois veio o Fabrício. Aí o Fabrício eu já peguei na mão, já abracei, já fui para a imersão dele, já conheço a esposa dele, entende? Já conheço a filha e tal. E aí, sabe, desde o primeiro minuto eu me aconcheguei nessa realidade que ele vive. Agora, e você também, então, muito obrigada mesmo. Eu... Eu me senti renovada e eu, desde que conheci. Tomara que você tenha agenda para ir no Não, lançamento presencial, que é essa semana. Essa semana é a semana da prosperidade, além da farda. É, prosperidade além da farda. E eu tomara que eu te conheça para dar esse abraço. Muito obrigada mesmo. Alguém, lançamento do livro físico, a partir de quinta-feira, lanço livro físico. Livro físico a partir de quinta-feira. muito bom. Mais alguém quer falar alguma coisa? Então, gente, fique bem. Decida prosperar. Eu vou terminar com a frase da capa do meu livro, que é: quando você decidir prosperar, o seu biológico, o seu natural e o que a maioria faz, fica de piso para você avançar. Que isso. Caramba. Essa é a frase que eu quero terminar. Caraca. Então, beijo para todo mundo. Obrigada. Vai ficar gravado aqui. Eu vou subir lá no YouTube para a gente ver acelerado. Obrigado a todos e com Deus e até a próxima. Amém. Até. Tchau. Valeu. Prosperem.